Que a paz do Senhor repouse na sua vida, no seu coração. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos acompanha e que ama a palavra de Deus. Estamos continuando com os nossos estudos bíblicos para a Escola Bíblica Dominical, seguindo o nosso roteiro falando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação neste trimestre que agora chegamos ao seu final. É o estudo de número 13 de nossa sequência dos episódios, todos que nós já temos estudado, 12 já fizemos, e este é o 13º. Vamos tratar hoje do cativeiro de Judá. Depois de muitos anos, centenas de anos de existência do reino, da monarquia em Israel, finalmente e infelizmente chegou ao fim, humanamente falando, no planeta Terra, essa realidade da monarquia em Israel, de uma forma trágica, porque eles acabaram indo para o cativeiro que durou 70 anos lá na Babilônia. Este plano de Deus para com Israel, evidentemente que não está totalmente abandonado, porque Deus apenas como que fez uma pausa no seu relacionamento pessoal, escatológico ou dispensacional, digamos assim, para com Israel, que retomará com a volta de Jesus Cristo, quando então inaugurará também o milênio de paz. Estou falando da segunda fase da volta de Cristo Jesus para reinar sobre a terra mediante o Israel. Ele é o Messias, é o descendente direto e maior de Davi. O reino prometido a Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, versos 11 a 16, pelo menos, nós encontramos lá a chamada Aliança Davídica, onde Deus promete a Davi nunca deixar faltar um rei sobre o Israel, um descendente direto de Davi. E o nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente o Messias prometido. Mas aquela fase do reino em Israel realmente acabou definitivamente. Você não verá mais. Hoje, por exemplo, Israel é um Estado independente, é verdade, desde 1948, mas não nos mesmos moldes e nem no mesmo sentido. Não há o templo, não há sacrifícios e, evidentemente, os líderes religiosos também em Israel não são mais os sacerdotes e sim os rabinos, como você bem sabe. Mas vamos nos focar então na lição 13 sobre o cativeiro de Judá. Segundo Crônicas 36:16 diz o seguinte: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Aqui está então de forma resumida, a principal razão, motivo, porque o Senhor Deus permitiu que a nação fosse ao cativeiro. Furor, despertaram a ira de Deus contra eles próprios quando persistentemente viveram em pecado, especialmente pecado da idolatria, como nós estudamos durante todo este trimestre. Por falar no trimestre, já durante estas 12 lições que passaram, nós vimos a ascensão de Salomão, falamos sobre o reino dividido, também sobre o Acabe, um dos reis perversos lá da parte norte, o profeta Elias, depois o profeta Elias e os profetas de Azerá e de Baal. Estudamos também sobre o reinado de Acasias, sobre o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Uma das lições, a número 7, falou do ministério de Eliseu, propriamente dito. A lição 8, Naamã é curado da lepra ainda dentro da operação de Deus através de Eliseu. O reinado de Joás foi estudado na lição 9, um rei do sul. Ainda o cativeiro de Israel, no norte, que aconteceu em 722, também foi tratado na lição número 10. Na lição 11, tratamos do bom rei Ezequias, que empreendeu em Judá uma grande reforma da fé judaica, acabando, pelo menos temporariamente, com a adoração a idolatrias, aos ídolos, melhor dizendo, na nação, e também reavivando o sacerdócio, incentivando os levitas e sacerdotes a trabalharem para Deus, incentivando, portanto, todos eles nas suas devidas funções, bem como a liturgia do culto também. Um outro
personagem ou rei estudado foi o Josias, na lição 12, que igualmente foi um reformador. E hoje, então, encerramos o trimestre neste nosso comentário rápido sobre o cativeiro de Judá. E um dos tópicos que a gente precisa lembrar é a razão, o motivo por que Deus permitiu o cativeiro. Por conta, evidentemente, do declínio espiritual. Aliás, esta deterioração do reinado já vinha acontecendo desde a divisão do reino, que aconteceu lá em 931 antes de Cristo, quando então foi dividido o reino entre parte norte e parte sul, 2 tribos para o sul e 10 tribos para o norte. A partir de então, as coisas começaram a se complicar, porque todos os 19 reis que reinaram no norte foram todos perversos e não andaram nos caminhos do Senhor. Bem ao contrário, muitos deles incentivaram, financiaram e evidentemente, institucionalizaram, nós diríamos assim também, a idolatria, muito especialmente o culto a Baal e a Azerá. Mas no sul não foi muito diferente, não. Dos 19 ou mesmo 20 reis, contando com a Atalia, pelo menos a maioria, somente 6, eu diria, foram reis classificados como bons, aqueles que andaram de acordo com a vontade de Deus. A frase que caracteriza estes reis bons na Bíblia Sagrada, lá do Relato dos Reis, é: fez o que era bom aos olhos do Senhor. Apenas 6, repito, que andaram dessa forma. Mesmo assim, ainda tiveram alguns pequenos deslizes no final da sua vida, que foi o caso do próprio Ezequias e o Josias também. O fato é, amados, que o reino do sul, do que estamos tratando agora, durou 326 anos, mais ou menos, e agora, no reinado de Zedequias, vai evidentemente terminar, infelizmente, de uma forma trágica, triste, lamentável. As advertências dos profetas surgiram, sim, Deus os usou durante esse período todo, antes que acontecesse o cativeiro. Portanto, a gente costuma sempre dizer que não foi por falta de aviso. Deus sempre avisa antes de emitir ou efetivamente aplicar o julgamento ou o juízo. Deus nunca faz nada sem primeiro avisar, dar a oportunidade, portanto, ao arrependimento. Eles não fizeram, não deram atenção aos avisos dos profetas. Textos como, por exemplo, Jeremias capítulo 11, versos 9 a 12, retratam um desses momentos. E mais os outros, todos, aliás, os profetas desse tempo igualmente foram muito taxativos em dizer que aquelas reivindicações contra o pecado eram seríssimas e eles precisavam ter atendidos. Eram reivindicações de Deus, cobrando deles uma vida de santidade, de pureza na sua fé, adorando exclusivamente a Jeová e não aos ídolos. Mas eles fizeram-se surdo para estas repreensões. Então aconteceu de forma progressiva o declínio espiritual. Mesmo, repito, aqueles momentos de reforma, de luz, que veio através de Ezequias, de Josias, de Joás e outros, ainda assim foram reformas externas apenas, não atingindo o âmago do coração das pessoas, dos indivíduos, porque uma vez que essas pessoas morriam, o próprio rei que sucedia, por exemplo, quem sucedeu o Ezequias, foi o seu filho Manassés, que foi um dos piores reis que o Judá, melhor dizendo, reconheceu. E ele reinou por 55 anos, fazendo coisas realmente inimagináveis para alguém que diz conhecer a Deus, ou que devia ter conhecido a Jeová. Inclusive oferecendo até os seus filhos em sacrifício a divindades pagãs. Realmente foi uma coisa terrível. O seu filho Amon seguiu a mesma linha, depois veio um filho bom, que foi o Josias, que durante 29 anos de reinado, ele efetivamente andou nos caminhos retos, no caminho do Senhor, empreendeu uma grandiosa reforma e também culminou numa festa grandiosa da Páscoa, na comemoração, como já estudamos lá na lição passada. O fato é que quando ele morreu, conforme está escrito em 2 Crônicas 34 e versículo 33, ele
assinou um decreto, ou pelo menos exigiu que o povo, enquanto ele vivesse, não adorasse ídolo algum, mas somente a Jeová. Portanto, o povo realmente seguiu à risca tudo aquilo. E ele ordenou, reordenou todo o sacerdócio, toda a liturgia do culto a Jeová. Mas quando ele morreu, as coisas desandaram novamente. Aí vem um dos filhos dele que assume o trono, chamado Jeoacás, e apenas 3 meses de reinado, fez o que era mal aos olhos do Senhor, diz o texto sagrado, foi deposto, vencido pelo faraó Neco, que colocou em seu lugar um outro irmão seu, chamado Jeoaquim, e consequentemente fez o que era mal, e assim vai até o final do reino. Ou seja, o declínio realmente foi progressivo, cada vez pior, infelizmente. As previsões dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio estão todas nas profecias, por exemplo, de Jeremias capítulo 1, versos 1 a 3, Jeremias 23, 16, 17, que é uma profecia impactante, não só para aquele tempo, mas que serve como princípio para todos os tempos, inclusive para a nossa época. São advertências contra a impenitência do povo quando persiste no pecado, não se arrepende, não se volta para Deus e continua adorando ídolos. Foi o que aconteceu realmente. As previsões aconteceram. Repetindo, não foi por falta de aviso. Deus usou profeta Jeremias, profeta Miqueias, profeta Abacuque, por exemplo, nesse tempo também do pré-exílio, para lembrar de alguns. Motivos que levaram Judá ao cativeiro. Basicamente foi a desobediência obstinada e a idolatria. A idolatria que gerou essa desobediência. Mas ela passa especialmente pela liderança, porque o rei tinha poder de vida e morte contra os seus súditos naquelas monarquias antigas. Poder absoluto, monolítico realmente. Então ele poderia fazer o que era bom, como muitos... Desculpe, não muito, mas alguns fizeram, e no momento em que viviam, então conduziram o povo nos caminhos do Senhor. Até mesmo o sacerdócio desse tempo estava como que submisso à autoridade do rei. É só observar alguns episódios que nós já estudamos, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. O rei mandava que o sacerdote agisse de uma forma, que lesse o livro, que construísse isso, etc., que visitasse. Houve um momento em que um rei visitou a Damasco e viu um altar lá pagão, copiou esse modelo e mandou para o sumo sacerdote, diz, Urias, que era o nome do sacerdote, faça um altar igual a este. E ele fez. E assim vai. Então, o próprio sacerdócio estava submisso à autoridade do rei. Portanto, os reis eram principalmente os responsáveis pelo povo andar de forma errada. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos, como, por exemplo, o derramamento de sangue inocente. Em 2 Crônicas 24, 17 a 22, nós temos o relato de um assassinato cruel de um profeta que condenava as atitudes infames do rei. O rei, irado contra ele, o mandou assassinar. Infelizmente. Também cometeram todo tipo de corrupção, como a profecia de Abacuque 1, 2 a 4 nos mostra. Não observaram também o descanso sabático, conforme registrado em 2 Crônicas 36 e 21. 2 Crônicas 36, 21 fala clara e diretamente sobre esta desobediência a um mandamento especificamente dado por Deus lá em Levíticos 26, por exemplo, 40 a 45. O texto sagrado diz assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Exatamente nesta proporção, 70 anos. Se você lembra bem, Deus havia instituído que os israelitas deviam, conforme Levíticos 26, trabalhar a terra durante 6 anos, mas no 7º ano deixar a terra descansar. Eles não cumpriram isso em tempo algum, na verdade. E não cumpriram por conta de quê? Por falta de fé, por não acreditar que Deus supriria
como havia prometido, dizendo que no último ano, no sexto ano, ele daria uma colheita duplicada, para que alcançasse então a colheita do 8º ano, onde eles poderiam lavrar a terra. Mas não acreditaram nisso, abandonaram a lei de Deus, a palavra de Deus, as orientações de Deus, os preceitos divinos, e então sofreram todas as consequências. Aqui está, então, alguns dos motivos pelos quais a nação de Judá foi ao cativeiro, foi levada ao cativeiro. A Bíblia chega a dizer que foi o próprio Deus que os levou para o cativeiro, usando naturalmente os perversos também, né? Os babilônios, uma nação pagã. Foi o que admirou efetivamente o profeta Abacuque, que diz: Senhor, tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, como podes usar uma nação mais ímpia do que nós para nos punir? Mas Deus tem os seus planos e usa quem Ele quer, como quer e para os objetivos que Ele deseja. Evidentemente que Deus tinha um plano maior ainda, que no final dos 70 anos de cativeiro, Ele os trouxe de volta para a sua terra, então na sua misericórdia e na sua fidelidade. Aleluia. Graças a Deus por isso, né? Mesmo no meio de todo o caos, é importante ter esperança, porque Deus sempre sabe o que faz. Quando permite as nossas lutas, provas, privações e perdas, é porque Ele tem um plano muito maior que nós não enxergamos no momento. Creamos nisso e descansemos na sua misericórdia, tá bom, meus amados? Bom, a situação de Judá era muito triste, realmente, aquela realidade de pecados, de abandono, de apostasia completa nesses períodos finais do seu reino. Não houve mais oportunidade. Nosso texto áureo diz que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, atenção, contra o seu povo, não é contra os povos inimigos, contra o seu povo, que mais nenhum remédio havia, ou seja, a tolerância de Deus chegou no limite e a situação realmente se caracterizou como irreversível. Vai acontecer, e aconteceu mesmo, o cativeiro. E nesse momento do reinado, estava no trono um rapaz chamado Zedequias, que na verdade demonstrou ser um obstinado, um teimoso, porque o profeta Jeremias, a quem ele consultou pessoalmente, orientou ele precisamente, de forma pessoal, dizendo, em outras palavras, ou resumidamente, renda-se ao rei da Babilônia, porque será bem para você, será bom para você. Ele vai preservar a sua vida e também a nação, certamente, porque é Deus que está nesse negócio. Mas ele não acatou esta orientação, e mais, se revoltou e desobedeceu às orientações da potência que mandava neles, humanamente falando, ou politicamente falando, que era a Babilônia. Nabucodonosor era o rei neste momento. Consequentemente, sofreu as consequências. Ele mesmo foi preso, seus filhos foram assassinados diante das suas vistas, após este ato cruel lá em Ribla, que ficava a 288 quilômetros, mais ou menos ao norte de Jerusalém. Imagine, preso em Jerusalém, levado numa distância toda, quase 300 quilômetros de distância, para então ver os seus filhos morrerem diante dos seus inimigos, e ele mesmo depois ter os seus olhos arrancados, como diz uma versão, ou então vazados, como diz outra versão. O fato é que ele foi levado dali para a Babilônia, que a Ribla está nem a metade do caminho, então eles continuaram em direção à Babilônia. Agora ele, cego, não tem mais os seus filhos que ficaram pela estrada mortos, tudo por conta de impenitência, de teimosia e de um rei que não temeu a Deus, que não andou nos caminhos do Senhor. Há sempre consequências trágicas quando o ser humano se rebela e não se arrepende. A Bíblia Sagrada chega a dizer que aquele que obstinadamente continua com o coração fechado, um dia será quebrantado sem misericórdia. Ou seja, a paciência de Deus, apesar de vivemos no tempo inclusive da graça, Deus tem os seus limites também. E um dia chamará a juízo todos aqueles que vivem sem Deus e não querem verdadeiramente servi-lo. Teimosia de Ezequias é visto lá em Jeremias 38, 14 a 28, quando foi aconselhado por Jeremias, mas não deu atenção realmente. Se fez surdo para com as profecias de Deus através do profeta Jeremias. Então, Jerusalém foi cercada
E não só cercada, mas levada cativa. A cidade santa, a maravilhosa Sião, cantada, celebrada pelos salmistas, por exemplo. A cidade que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome e a sua glória, agora está sendo arrasada, humilhada e todos os seus habitantes levados ao cativeiro. Esse é o triste fim do reino do sul de Judá. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e mais duas ofensivas dos babilônios, a forte cidade, fortaleza de Sião, Jerusalém, foi tomada, foi arrasada. O texto sagrado diz que queimaram o templo, queimaram também as casas dos oficiais, a casa do rei e todas as residências de Jerusalém. Ficaram totalmente arruinadas e os mais ricos, os mais nobres e os profissionais liberais todos foram levados para o cativeiro, ficando apenas um resto de pessoas, os mais pobres e aqueles que não tinham condições intelectuais ou materiais ou econômicas para promover uma futura rebeldia. Então, Nabucodonosor levou todo este povo para a Babilônia, para o cativeiro, deixando esta gente pobre e um governante local que foi o Gedalias. Então, depois de 380 anos, mais ou menos, de existência do templo sagrado, também foi derribado. Todos os objetos sagrados de valor foi levado para o cativeiro e alguns deles vão voltar depois de 70 anos por um decreto do rei Ciro, como nós estudaremos futuramente, tá, meus amados? Mas no meio deste caos, desta tragédia, há um homem de Deus chamado Jeremias que está lá, que aguentou, que sobreviveu a tudo isto. E no momento da ida para o cativeiro, lá está ele no meio dos cativos, também acorrentado e amarrado junto aos demais. Porém, Nabucodonosor havia dado uma ordem a Nebuzaradã, que era o nome do comandante do seu exército, dizendo: não faça nenhum mal a Jeremias, porque as suas profecias certamente já haviam chegado na Babilônia e aqueles pagãos deram muito mais valor à palavra de Deus do que os próprios judeus que estavam em Judá naquele tempo. Então, o comandante do exército liberou Jeremias, livrou ele das cadeias que estavam em suas mãos, lá numa cidade chamada Ramá, que fica a uns 10 quilômetros ao sul, mais ou menos, de Jerusalém, ficava, naquele tempo, e disse: Jeremias, você está livre, você pode ir para onde quiser. Se quiser vir comigo para a Babilônia, venha. Se quiser ir para o Egito ou para voltar para Jerusalém, faça o que você quiser. Ele ficou indeciso, realmente, emocionalmente abalado, não sabia o que fazer. O comandante disse: tá bom, volte para Jerusalém, então eu agora ordeno. E fica aos cuidados do Gedalias, que é o governante. E então Jeremias voltou para a cidade de Jerusalém, que agora, como já dissemos, está arrasada, queimada a fogo, como diz a expressão, apesar da redundância, para expressar realmente a extrema pobreza, miséria e situação desoladora extrema em que se encontrava a cidade depois da ação de varrição que aconteceu pela ação do exército da Babilônia, do poderoso exército da Babilônia. Meus amados, Jeremias retorna então para a cidade nesse caos todo e escreveu o livro de Lamentações, onde você vai encontrar detalhadamente o lamento sobre a cidade. Mas em meio a tudo isto, ele ainda encontrou esperança e profetizou. A mensagem de Jeremias deixou todos realmente em desespero. Quando lemos Lamentações, vemos exatamente isso, Ele revela essa tristeza toda. Mas, mesmo assim, não deixou de se lembrar e registrar que Deus é misericordioso e é fiel. Capítulo 3, versículos 21 a 23 de Lamentações. Ele começa dizendo: quero trazer à memória aquilo que ainda me pode dar esperança no meio deste caos todo. Então, ele disse: as misericórdias do Senhor, verso 22, são a causa de não sermos consumidos, porque Deus, verso 23, diz: ele é fiel, e assim como prometeu, 70 anos depois vai trazer de volta o seu povo. A experiência do reinado de Judá no cativeiro é uma triste lição sob todos os aspectos, para todos aqueles que creem na palavra de Deus. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, essa pessoa se torna cativa primeiramente das crenças que abraçou, e depois poderá isso gerar um cativeiro físico também. Deus ainda usa a sua misericórdia para com seu povo. Elas não
tem fim, disse o profeta Jeremias. Graças a Deus, que mesmo em meio a toda esta trágica situação, ainda há um raio de esperança brilhando no meio daquele caos. Em nome de Jesus, que você tenha também essa esperança. Nenhum de nós certamente viveu uma realidade tão dura como esta, mas outras tantas dimensões daquilo que nos causa aflição, angústia, tristeza por conta das perdas. Creia que a misericórdia do Senhor realmente se renovam cada manhã, ou seja, elas são novas cada manhã, como diz lá em Lamentações, capítulo 3 e versículo 23. Desfrute dessa misericórdia e creia também na fidelidade de Deus, aquilo que ele prometeu em sua palavra em relação geral para a igreja e individual, quem sabe a você também, ele vai cumprir porque ele é fiel. Amém.